A história da civilização ocidental é, em grande medida, a história do encontro e do conflito entre ideias. No final do século II da Era Comum, o centro pulsante desse encontro intelectual não era Roma, o coração do poder político e militar meio-se em Alessandria, no Egito. Esta metrópole cosmopolita, fundada por Alexandre o Grande, era a encruzilhada do mundo, um caldeirão onde a filosofia grega, a mística oriental e o judaísmo coexistiam sob a sombra imponente da biblioteca e do farol. Neste ambiente de intensa e, por vezes, perigosa sincretização cultural e religiosa, emergiu uma figura cuja obra definiria o futuro do pensamento cristão. Titus Flavius Clemens, conhecido para a posteridade como Clemente de Alexandria. Clemente não foi um mártir nem um apóstolo. Ele foi, fundamentalmente, um professor, um intelectual, que se dedicou à tarefa monumental de traduzir a mensagem radical do Evangelho de Jesus para a linguagem sofisticada e exigente da elite filosófica greco-romana. Ele foi o arquiteto da ponte que ligaria a fé de pescadores e artesãos à tradição de Platão e Aristóteles, argumentando que a filosofia, longe de ser um inimigo da verdade divina revelada por Jesus Cristo, era na realidade um presente preparatório de Deus para Clemente. A filosofia era um pedagogo que guiava a humanidade em direção ao Logos, a palavra encarnada de Jesus. Esta é a história de um homem que transformou o cristianismo de uma seita marginal em uma força intelectual, capaz de disputar o domínio da verdade no vasto e complexo Império Romano, sempre sob a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. O contexto geopolítico e intelectual, sim 150-180 depois de Cristo, para compreender a relevância de Clemente, devemos primeiro situar o seu mundo. Clemente nasceu provavelmente em Atenas por volta de 150 d. C. Código durante o auge da dinastia Antonina, um período frequentemente considerado a idade de ouro da estabilidade e prosperidade romana. Contudo, essa estabilidade política mascarava uma profunda crise de significado religioso e filosófico. O paganismo tradicional estava em declínio intelectual. As classes educadas buscavam respostas mais profundas nas escolas filosóficas e nas religiões de mistério. Neste cenário de efervescência espiritual, o cristianismo em torno do nome de Jesus era uma força crescente, mas ainda marginalizada e vista com suspeita. Era uma religião politicamente subversiva para o império, pois os cristãos se recusavam a adorar qualquer outro que não fosse Jesus Clemente. Nascido e criado neste ambiente helenístico, recebeu uma educação clássica rigorosa. Ele era um homem de vastíssima erudição, familiarizado com Homero e Platão, mas sua jornada inicial não foi a de um crente nato, mas a de um buscador. Ele viajou extensivamente, percorrendo o Mediterrâneo em busca de mestres que pudessem lhe oferecer a verdade última, o conhecimento que pudesse unificar a experiência humana através da figura de Jesus Cristo. Ele estudou com mestres na Grécia, na Itália e no Oriente Próximo. Em sua própria obra, ele narra esta peregrinação intelectual, buscando a tradição apostólica que havia sido preservada em linhas ininterruptas de sucessão desde os primeiros discípulos de Jesus. Esta busca refletia a dinâmica da época. A verdade de Jesus não era algo a ser inventado, mas algo a ser recebido e transmitido com fidelidade. Finalmente, a sua busca o levou a Alexandria, a cidade que se tornaria o seu lar espiritual e o palco da sua maior produção intelectual em nome de Jesus Cristo. Alexandria, sob o domínio romano, não era apenas uma metrópole de pedra. Era o epicentro de uma batalha espiritual invisível. Ali, o nome de Jesus encontrou seu solo mais fértil e, ao mesmo tempo, seu desafio mais intelectual. No coração dessa cidade, a comunidade cristã ergueu o Didaskalion, a escola catequética de Alexandria. Diferente de tudo o que o mundo conhecia, esta instituição não era apenas um local de ensino, mas um santuário de revelação onde a mente humana era preparada para contemplar a face de Jesus Cristo. Foi neste ambiente que Clemente encontrou o mestre que sua alma tanto buscava, Panteno. Este homem filósofo estoico que teve um encontro transformador com a luz de Jesus. Era conhecido como a abelha da Sicília, colhendo a verdade de todas as flores para produzir o mel puro da doutrina cristã. Panteno ensinou a Clemente que o conhecimento não era um fim em si mesmo, mas um caminho que levava invariavelmente aos pés de Jesus, sob sua tutela. Clemente compreendeu que toda a busca humana por sabedoria era, na verdade, um anseio inconsciente pelo Logos, o Verbo eterno que é Jesus. Como diretor da escola, Clemente revolucionou o pensamento da época. Enquanto outros temiam a filosofia pagã,
Clemente havia como um presente de Deus para os gregos, um pacto menor que servia como uma pedagogia preparatória. Ele afirmava com ousadia que, se a lei foi dada aos judeus para prepará-los para a vinda do Messias, a filosofia foi dada aos gregos para que suas mentes pudessem reconhecer a harmonia divina presente em Jesus. Para Clemente, a verdade é una e indivisível porque toda a verdade emana de Jesus Cristo, a fonte de toda a luz. A obra monumental de Clemente começa a se manifestar em sua trilogia pedagógica, iniciando com o Protrepticus, ou exortação aos gregos. Este não é um simples discurso retórico. É um convite apaixonado para que o mundo deixe as trevas da idolatria e se entregue ao senhorio de Jesus. Clemente utiliza sua vasta erudição para mostrar que os antigos mitos gregos eram apenas sombras distorcidas, ecos vazios de uma humanidade que ainda não conhecia a canção da salvação entoada por Jesus. O clímax desta obra é a apresentação de Jesus como uma nova canção. Clemente contrasta as músicas de Orfeu e Anfíon, que encantavam apenas os sentidos, com a melodia celestial de Jesus Cristo, que ordena o universo e restaura a harmonia nas almas despedaçadas pelo pecado. Jesus é o músico divino que, com o sopro do Espírito Santo, afina os instrumentos dos nossos corações para que possamos viver em uníssono com o Pai. Nova canção não é apenas uma melodia, é a própria vida de Jesus comunicada a nós. Nesta exortação, Clemente argumenta que a fé em Jesus não é o fim da razão, mas o seu florescimento supremo. Ele convida os filósofos a verem que suas buscas por uma causa primeira encontram resposta definitiva na pessoa de Jesus. Ele descreve Jesus como o instrutor da humanidade, aquele que desceu das alturas celestiais, não para nos condenar pela nossa ignorância, mas para nos pegar pela mão e nos guiar através do labirinto da existência até a clareza da eternidade. A mensagem de Clemente é clara. Jesus é o cumprimento de todo desejo humano. Ele não é apenas um personagem histórico ou um mestre de ética. Jesus é o Logos que estava com Deus e que era Deus. O princípio ordenador que dá sentido ao sofrimento e à beleza. Ao aceitar o convite de Jesus, o buscador não abandona sua inteligência, mas a consagra ao altar da verdade. Cada página escrita por Clemente respira esse amor intelectual e devocional por Jesus Cristo, o único mestre que pode verdadeiramente transformar o grego, o judeu e o bárbaro em uma nova criação. Portanto, o Protrepticus é o primeiro passo de uma escada espiritual. É o momento em que a alma ouve o chamado de Jesus e decide segui-lo. É o despertar da consciência para a realidade de que o mundo, com todas as suas glórias passageiras, é apenas um palco para o drama da redenção operada por Jesus. Clemente nos ensina que o encontro com Jesus é a maior aventura intelectual e espiritual que um ser humano pode experimentar, pois nele, e somente nele, encontramos a chave que abre todos os mistérios do universo e do coração humano. Uma vez que a alma aceita o convite amoroso de Jesus e decide segui-lo pelas ruas movimentadas de Alexandria, ela entra em uma nova fase de existência. A disciplina do caráter sob o olhar do pedagogo divino. Para Clemente de Alexandria, Jesus Cristo não é apenas um salvador para o momento da morte, mas um instrutor vivo para cada suspiro da vida cotidiana. No seu tratado, O Pedagogo, Clemente nos ensina que a nossa adoração a Jesus deve se manifestar na forma como comemos. A fé em Jesus não é algo que guardamos apenas para os cultos secretos. Ela deve brilhar na simplicidade do nosso vestuário e na moderação da nossa mesa. Clemente entendia que para o cristão o exterior é o espelho da alma habitada por Jesus. Clemente olha para a opulência da elite romana em Alexandria e vê nela uma distração perigosa para o foco em Jesus. Ele observa as mulheres cobertas de ouro e os homens preocupados com a seda púrpura e pergunta: onde está o espaço para a humildade de Jesus em meio a tanto brilho passageiro? Ele exorta os cristãos a buscarem a beleza que vem de dentro, a beleza que é o reflexo direto da luz de Jesus na alma. Ele critica severamente a ostentação, não por ódio à beleza, mas por amor à verdade. Para Clemente, o cristão deve preferir as vestes brancas, pois o branco é a cor da pureza, da ressurreição e da luz que emana de Jesus. Ao se vestir de branco, o fiel lembra ao mundo que foi lavado pelo sacrifício de Jesus e que agora pertence a um reino que não é feito de tecidos caros, mas de atos de justiça. Mas a ética de Clemente sobre a imagem vai além do tecido. Ele mergulha no mundo dos símbolos, pois sabia que vivíamos em um tempo de perseguição e necessidade de identificação secreta entre os seguidores de Jesus. É aqui que ele discute o uso dos anéis de sinete, uma ferramenta de trabalho essencial na antiguidade. Clemente aconselha que o cristão não grave em seu anel as imagens dos deuses pagãos ou cenas de guerra, mas que escolha marcas que falem de sua fé em Jesus
Ele sugere a pomba, que simboliza o Espírito Santo que repousou sobre Jesus no Jordão. O peixe, o íctis, cujo nome em grego é um acróstico para Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E a âncora, que representa a esperança inabalável que temos na promessa de Jesus. Cada vez que um cristão selava um documento, ele reafirmava sua aliança eterna com Jesus. A disciplina de Jesus estende-se também aos banquetes e à vida social. Alexandria era famosa por sua gastronomia luxuosa e festas que duravam noites inteiras. Mas Clemente propõe um novo ritmo. Ele ensina que o alimento deve sustentar o corpo para que este possa servir a Jesus e não escravizar a mente através da gula. Ele desencoraja o uso de louças de prata e ouro, argumentando que a água mata a sede da mesma forma em um copo de argila simples. Para Clemente, a verdadeira riqueza é ter o necessário e estar satisfeito em Jesus. Ele acreditava que cada refeição deveria ser um ato de comunhão, iniciado com a invocação do nome de Jesus, transformando a mesa da família em um altar de gratidão e sobriedade. Clemente também aborda a questão complexa da riqueza em seu famoso sermão "Quem é o rico que será salvo?". Diante das palavras desafiadoras de Jesus sobre o camelo e o fundo da agulha, Clemente oferece uma interpretação pastoral profunda. Ele ensina que Jesus não condena a posse de bens em si, mas o apego do coração ao dinheiro. Se a riqueza for usada para aliviar o sofrimento dos pobres e para expandir o amor de Jesus na terra, ela se torna um instrumento de bênção. O segredo, segundo Clemente, é ser pobre em espírito, mantendo a alma livre de posses, para que Jesus possa ocupar todo o trono do coração. A riqueza deve ser uma serva de Jesus, e nunca sua substituta. Para as mulheres cristãs, o Mestre oferece um conselho que ressoa através dos séculos. Ele afirma que o melhor adorno é a caridade, e que a joia mais preciosa é a sabedoria que vem da leitura das palavras de Jesus. Ele não proíbe o cuidado, mas redireciona a intenção. O corpo é o templo de Jesus, e deve ser tratado com dignidade, mas sem a vaidade que busca a glória dos homens. O objetivo final é que o mundo, ao olhar para um cristão, não veja suas joias, mas veja o brilho da presença de Jesus em seu olhar e em suas ações. Clemente chama isso de a estética do Logos, onde a harmonia divina de Jesus organiza cada detalhe da nossa aparência. Ao tratar do calçado, do tom de voz e até do riso, Clemente nos mostra que Jesus é o Senhor de toda a nossa humanidade. Ele acreditava que até a forma como caminhamos deve refletir a paz que Jesus nos deu, evitando a pressa ansiosa ou a caminhada arrogante. Essa busca pela temperança é o treinamento necessário para o próximo nível da vida espiritual, o conhecimento contemplativo. Clemente nos ensina que a fé simples é o alicerce, mas que Jesus nos convida a construir sobre esse alicerce um edifício magnífico de sabedoria, usando a inteligência como uma lâmpada acesa pela luz de Jesus para explorar as profundezas da revelação divina. Esta jornada através do cotidiano nos ensina que não há nada, absolutamente nada, que seja secular ou pequeno demais, que não possa ser consagrado a Jesus. Se usamos uma roupa simples, fazemos por amor a Jesus. Se comemos com moderação, fazemos para honrar o corpo que Jesus criou. Se usamos um símbolo secreto no anel, é para declarar ao mundo invisível que pertencemos a Jesus. Clemente de Alexandria nos deixou este mapa da santidade diária, lembrando-nos que o nosso maior testemunho não está apenas nos grandes discursos, mas na vida cristocêntrica que levamos em cada detalhe, em cada gesto e em cada escolha, sob o olhar atento e o sorriso amoroso de nosso pedagogo divino Jesus Cristo, a luz das nações. Enquanto Clemente educava os fiéis nas virtudes do dia a dia, uma tempestade espiritual e intelectual ameaçava extinguir a chama da fé pura em Alexandria. No final do século II, o cristianismo não lutava apenas contra as perseguições romanas, mas contra um inimigo interno muito mais subtil e perigoso: o gnosticismo. Estes falsos mestres, como Valentino e Marcião, diziam possuir uma gnose, um conhecimento secreto que apenas uma elite espiritual poderia alcançar. Eles ensinavam que o mundo material, criado pelas mãos de Deus, era inerentemente mau, e que o corpo humano era uma prisão de carne da qual deveríamos escapar. Para eles, o Deus do Antigo Testamento era um criador inferior e cruel, e Jesus Cristo era apenas um fantasma espiritual que nunca teria tocado a matéria pecaminosa. Clemente de Alexandria, impulsionado pelo amor a Jesus, levantou-se como o grande defensor da criação e da encarnação. Ele compreendeu que, se o mundo fosse mau, então a vinda de Jesus em carne e osso não passaria de uma ilusão. Com uma coragem intelectual
sem precedentes. Clemente enfrentou os gnósticos não com ódio, mas com a superioridade da verdade. Ele afirmou categoricamente que o mundo é bom porque foi criado por Deus através de Jesus, o Logos. Se Jesus assumiu um corpo humano, se Jesus sentiu fome, se Jesus verteu sangue real na cruz, então a matéria foi consagrada e redimida. O corpo não é uma prisão, ensonava Clemente, mas o templo sagrado, onde o Espírito de Jesus deseja habitar. Nesta batalha, Clemente operou uma manobra de gênio. Ele não rejeitou a palavra gnose, mas resgatou-a para a igreja. Ele apresentou ao mundo o verdadeiro gnóstico cristão. Para Clemente, o verdadeiro conhecimento não é um segredo guardado por seitas misteriosas, mas é o fruto maduro da fé em Jesus. Ele ensinava que a fé simples, a pistis, é o alicerce indispensável, mas que Jesus convida cada discípulo a crescer, a aprofundar-se e a alcançar a gnosis, que é o entendimento pleno dos mistérios divinos. O verdadeiro gnóstico de Clemente é aquele que ama a Jesus com toda a sua mente, usando a razão como uma tocha para iluminar as profundezas das Escrituras, contra o dualismo gnóstico que dividia a humanidade em categorias, fichas de salvos por natureza e condenados por natureza. Clemente proclamou a liberdade gloriosa do livre-arbítrio em Jesus Cristo. Ele defendia com fervor que cada alma, por mais caída que estivesse, tinha a capacidade de escolher o caminho da luz. A salvação não é um privilégio de uma elite mística, mas um convite universal feito por Jesus a cada ser humano. O pedagogo divino, Jesus, está sempre pronto a ensinar, sempre pronto a guiar, mas ele respeita a liberdade da vontade que ele próprio criou. Para Clemente, a nossa jornada em direção a Jesus é uma cooperação constante entre a graça divina e o esforço humano. Um diálogo de amor onde o homem diz sim ao chamado de Jesus. Clemente também refutou a ideia de que o Antigo Testamento era obra de um Deus menor. Ele mostrou com uma exegese brilhante que o mesmo Deus que falou através de Moisés e dos profetas é o Deus que se revelou plenamente em Jesus. Lei era o pedagogo dos judeus, assim como a filosofia era o pedagogo dos gregos, e ambos os caminhos convergiam, como rios poderosos, para o oceano da verdade, que é Jesus Cristo. Esta unidade da revelação divina era o golpe final contra as heresias gnósticas. Clemente provou que não há divisões no plano de Deus. Desde o Gênesis até o Calvário, existe apenas um propósito: a reconciliação de todas as coisas em Jesus. A figura do verdadeiro gnóstico, descrita por Clemente no seu livro, Stromata, é alguém que atingiu a apatia cristã, não a indiferença, mas o controle total das paixões através do amor a Jesus. Este crente maduro não peca, não por medo do castigo, mas por um amor tão profundo a Jesus, que a própria ideia de se afastar da sua presença é insuportável. Ele vive em oração incessante, transformando cada pensamento e cada ação numa liturgia de adoração. O gnóstico cristão vê a Jesus em todas as coisas e todas as coisas em Jesus. Ele é o intelectual que se ajoelha, o sábio que se torna como uma criança perante o mistério da cruz. Neste combate épico, Clemente de Alexandria salvou a inteligência da igreja. Ele impediu que o cristianismo se tornasse uma religião puramente emocional ou, por outro lado, uma filosofia fria e distante. Ele ancorou a fé na realidade histórica de Jesus, enquanto elevava a alma às alturas da contemplação metafísica. Através de Clemente, o nome de Jesus foi proclamado não apenas como o nome da salvação, mas como o nome da razão suprema. Ele ensinou-nos que ser cristão é ser plenamente humano e plenamente consciente, pois em Jesus encontramos a integração total entre o que pensamos, o que sentimos e o que vivemos. Esta vitória sobre o gnosticismo estabeleceu Alexandria como o baluarte da ortodoxia intelectual. O legado de Clemente nesta batalha é o lembrete de que a nossa fé em Jesus exige o uso da nossa mente. Não devemos temer o conhecimento, pois todo o conhecimento verdadeiro pertence a Jesus. Ao terminarmos esta etapa da nossa jornada, somos convidados a ser como esses gnósticos cristãos, buscadores incansáveis que, guiados por Jesus, não descansam enquanto não virem a luz da verdade brilhar em todos os cantos da criação, dissipando as sombras do erro e da ignorância com o esplendor eterno de Jesus Cristo, o Logos de Deus.
À medida que o cristianismo crescia em Alexandria, ele deixava de ser uma religião apenas de pobres e escravos para alcançar o coração das elites e dos detentores de grandes fortunas. Surgia então uma pergunta angustiante que ecoava nos corredores de mármore. Pode um homem rico ser seguidor de Jesus? Muitos tremiam diante da severa advertência de Jesus sobre o camelo e o fundo da agulha. Foi para responder a esse dilema que Clemente escreveu um dos seus tratados mais famosos e pastorais, Quem é o rico que será salvo? Com a sabedoria que lhe era peculiar, Clemente não ofereceu uma resposta simplista de condenação, mas uma análise profunda da intenção do coração perante Jesus Cristo. Clemente ensina com clareza que Jesus não olha para o saldo das moedas, mas para o peso do apego na alma. Para o mestre alexandrino, a riqueza não é um mal em si, pois tudo o que existe foi criado por Deus através de Jesus. O verdadeiro perigo, alertava Clemente, não é ter dinheiro, mas ser possuído por ele. Se a riqueza for uma ferramenta usada para aliviar a fome, vestir o uno e expandir o reino de Jesus na terra, ela torna-se um instrumento de santificação. Clemente exortava os ricos de Alexandria a serem pobres em espírito, mantendo as mãos abertas para distribuir as bênçãos que Jesus lhes confiou. Ele transformou a angústia em responsabilidade, mostrando que o amor a Jesus deve ser maior que qualquer tesouro terreno. No entanto, a paz intelectual e a estabilidade social da escola de Alexandria estavam prestes a ser despedaçadas. No ano de 202 da era cristã, o imperador Setímio Severo emitiu um edito terrível que proibia, sob pena de morte, a conversão ao cristianismo. A tempestade da perseguição desabou sobre o Egito. Clemente, como o farol intelectual que guiava tantos para Jesus, tornou-se um alvo imediato das autoridades romanas. Ele, que havia ensinado sobre a paz de Jesus em meio aos banquetes, precisou agora viver a fuga de Jesus para o Egito. Forçado ao exílio, Clemente abandonou a sua amada biblioteca e os seus alunos para salvar a tradição apostólica da destruição total. Os anos de exílio de Clemente foram marcados pela itinerância e pela saudade de Alexandria. Mas o seu espírito nunca foi capturado. Ele viajou pela Capadócia e por Jerusalém, continuando a semear o nome de Jesus por onde passava. Mesmo longe das salas de aula, Clemente continuou a escrever, provando que a verdade de Jesus não pode ser confinada por muros ou decretos imperiais. O seu exílio não foi uma derrota, mas uma expansão. Ele levou a semente da teologia alexandrina para outras terras, preparando o solo para os futuros pais da igreja que viriam a defender a divindade de Jesus nos séculos seguintes. Por volta do ano 215, Clemente de Alexandria partiu para o encontro definitivo com o seu pedagogo, Jesus Cristo. Ele morreu como um erudito em fuga, mas deixou para trás um legado que mudaria o curso da história humana. Clemente foi o precursor do humanismo cristão. Ele foi o homem que ousou dizer que a cultura, a arte e a ciência não são inimigas de Jesus, mas sim caminhos que, quando iluminados pela fé, convergem para a verdade suprema. Ele ensinou à igreja que não precisamos de ter medo da inteligência, pois toda a inteligência verdadeira é um reflexo do Logos, que é Jesus. O impacto de Clemente é visível em cada página da teologia ocidental. Ele foi o mestre de Orígenes, o gigante que sistematizou o pensamento cristão. E a sua influência ecoa nos grandes concílios que definiram quem Jesus é para nós. Clemente salvou a filosofia para o cristianismo, purificando-a e colocando-a ao serviço do Evangelho. Ele mostrou que o cristão pode ser um cidadão do mundo e um cidadão do céu ao mesmo tempo, desde que o centro de gravidade da sua vida seja Jesus Cristo. Através de Clemente, o cristianismo deixou de ser visto como uma superstição de ignorantes para ser respeitado como a mais alta das sabedorias. Ao olharmos para a vida deste pedagogo divino, somos desafiados a viver uma fé que abraça a totalidade da nossa existência. Clemente convida-nos a ver Jesus não apenas nos momentos de oração, mas na forma como gerimos o nosso dinheiro, na forma como tratamos a nossa cultura e na coragem com que enfrentamos as perseguições da vida. Ele ensina-nos que a jornada cristã é uma educação constante, uma subida interminável em direção à luz de Jesus, onde cada degrau de conhecimento nos aproxima mais do coração de Deus. Encerramos este documentário com a certeza de que a luz que brilhou em Alexandria através de Clemente ainda ilumina os nossos passos hoje. Que possamos, como ele, ser buscadores incansáveis da verdade, sem nunca perder a simplicidade da fé em Jesus. Que a nossa razão seja sempre a serva da nossa devoção, e que em cada detalhe da nossa rotina, o nome de Jesus seja glorificado. Eu sou seu nome. E esta foi a jornada de Clemente de Alexandria, o mestre que uniu o mundo clássico ao abraço eterno de Jesus Cristo. Inscreva-se, ative o sino e continue conosco nesta caminhada pelos pilares da nossa fé.